Vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar agora com vocês a parte introdutória do direito administrativo. Mas, professor, essa parte introdutória ela é necessária, ela cai muito em prova de concurso, então aqui eu já vou te dar uma dica. Fica tranquilo que essa parte introdutória, quando ela cai bem menos, tá? Mas bem menos mesmo. A cada cara, às vezes você vai fazer umas 15 provas de concurso público para então encontrar uma questão relacionada a esse primeiro módulo que a gente está gravando. Então, quando você for estudar esse assunto, não tem assim tanta preocupação. Agora, claro que quando a gente entrar em outros capítulos, eu vou te falar, presta atenção que isso aqui despenca em concurso. Aí você vai ter que dar uma atenção assim, ó, muito especial. Então vamos a essa parte introdutória? Nessa parte introdutória do direito administrativo, nós temos então aqui a origem, o conceito e as fontes do direito administrativo. Nesse primeiro momento, eu quero trabalhar com você o conceito do direito administrativo. O que você tem aqui na tela? Cara, primeiro, direito administrativo é ramo do direito público. Olha só existem, didaticamente falando, dois ramos. O ramo do direito público e o ramo do direito privado. O direito privado, ele cuida das relações entre os particulares. Por exemplo, eu quero comprar de você o seu carro. Então esse é um assunto que interessa a mim e interessa a você. Então nós vamos usar aqui o direito civil. Então o direito privado cuida das relações entre os particulares. Nós encontramos o direito civil, nós encontramos o direito do trabalho, nós encontramos o direito comercial, também chamado direito empresarial. Esse é o ramo, didaticamente falando, do direito privado. Já no ramo do direito público, há um interesse da coletividade. É um interesse público. E aí nós vamos encontrar o direito administrativo, o direito constitucional, o direito penal, o direito eleitoral. Veja, eu falei direito administrativo. Então, o que você já percebeu? O direito administrativo, ele está enquadrado, ele está dentro do grupo do direito público. Então, a primeira informação que a gente trouxe para vocês é que direito administrativo faz parte do grupo, do ramo do direito público. Tá joia? Sigamos adiante. O direito administrativo, ele estuda princípios e regras reguladoras do exercício da função administrativa. Então, olha que bacana. O direito administrativo estuda princípios. Você já ouviu falar, se não, não tem problema, você vai ouvir bastante falar no nosso curso. Princípio da moralidade, princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, da publicidade, da eficiência. Princípios que estão previstos na Constituição Federal, por exemplo, no seu artigo 37, caput. Thales, o que é caput? Cabeçalho, lá na Constituição Federal. São princípios. Mas a gente no direito administrativo não estuda apenas os princípios. A gente estuda também as regras. Thales, que regras? A gente estuda a lei de licitações e contratos, a gente estuda a lei de probidade administrativa, a gente estuda a lei que trata de concessão e permissão para a prestação de serviços públicos, a gente estuda a lei das OCIPs. O que é OCIP, Thales? Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. A gente estuda a lei das organizações sociais. Então, a gente estuda uma série de normas que fazem parte do estudo do direito administrativo. Então, o que nós já temos aqui, então? 1. Direito administrativo está no grupo, está no ramo do direito público. 2. O direito administrativo, ele estuda princípios e ele estuda regras que regulam o exercício da função administrativa. Didaticamente, nós temos função administrativa, função legislativa, função jurisdicional. Função jurisdicional, julgar. Função legislativa, legislar, criar o direito novo, impor regras, criar obrigações. E nós temos, se não é julgar, se não é legislar, de maneira residual nós temos o exercício da função administrativa. E eu quero que você se lembre de uma coisa. Quando você estuda poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, lembra que esses três poderes podem, sim, exercer função administrativa. Exemplo, lá no âmbito do executivo, uma prefeitura, por exemplo, lá eles fazem licitação, lá eles fazem concurso público, isso é função administrativa. Lá eles prestam serviços públicos, isso é função administrativa.
no âmbito do Poder Executivo. Quando você vai para o Legislativo, pensa no Senado. Eles fazem concurso público, eles fazem licitações. Então, aí também é exercício da função administrativa no órgão do Poder Legislativo. Vai para o Judiciário. Quando você entra no Judiciário, você tem lá também licitações. Você tem concurso público, você tem serviços públicos. O que é isso? É função administrativa no âmbito do Poder Judiciário. E onde tem função administrativa, ou seja, nos três poderes, Executivo, Legislativo, Judiciário, onde tem função administrativa, sabe o que nós temos? A administração pública. Ah, Thales, eu achava que a administração pública era uma exclusividade do Poder Executivo. Não, aí que você se engana. A administração pública está onde existe função administrativa. Thales, e função administrativa tem nos três poderes. No Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Bacana? Exercendo a função administrativa, eu tenho a administração pública, que é estudada dentro do direito administrativo. Vamos voltar para a nossa tela. O que mais? Tem por objeto órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. Veja, nós falamos que a administração pública ela é integrada por pessoas jurídicas. Você já ouviu falar da União? É uma pessoa jurídica. E os estados do Brasil? Estados-membros do Brasil? Pessoa jurídica. E o DF? Pessoa jurídica. E os municípios? Pessoa jurídica. E essas pessoas jurídicas podem instituir outras pessoas jurídicas. Uma pessoa jurídica pode criar outra pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica pode instituir outra pessoa jurídica. Aí nós temos a União instituindo autarquias, empresas públicas, ou sociedades de economia mista, ou fundações públicas. O que é isso? Pessoas jurídicas. Então eu acabei de nomear para você 8 pessoas jurídicas. União, estados, DF, municípios. Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Essas pessoas jurídicas fazem parte do estudo do direito administrativo. Tem por objetos órgãos, agentes e pessoas jurídicas. Thales, e os órgãos? Toda pessoa jurídica tem órgão. Toda pessoa tem órgão. Olha para você, você é uma pessoa, você tem órgão. Toda pessoa jurídica tem órgão. Eu não falei para você de 8 pessoas? Por exemplo, União. União tem órgãos? Tem. Presidência da República, os ministérios, são órgãos. Thales, e o Estado? Tem? Tem. O Estado ele tem governadoria, secretarias estaduais. E o DF? Tem governadoria do DF e as secretarias distritais. E o município? Prefeitura e secretarias municipais. Thales, e as outras 4 PJs lá de baixo? Autarquias, empresas, sociedades, fundações. São PJs. Tem órgãos? Tem. Por exemplo, INSS. É uma autarquia. É uma PJ. Tem órgãos na sua estrutura? Tem. Na hora que você vai na presidência do INSS, é um órgão. Na hora que você vai na diretoria geral, é um órgão. Na hora que você vai no departamento de perícias, é um órgão. Portanto, toda pessoa, ela tem órgãos. Vamos lá? O que mais? Tem por objetos órgãos. Já sabemos quem são esses órgãos. Pessoas jurídicas. E agentes. Estou falando com você. Agente é você. Você está aí atrás da tela porque você quer ser um agente público. Então, o direito administrativo tem por objeto as pessoas jurídicas. Cada pessoa jurídica tem os seus órgãos. E dentro dos órgãos trabalhando, você, os agentes públicos. E já mencionamos que o direito administrativo, eu acabei repetindo aqui no nosso material, eu não me apercebi, é ramo do direito público. Tá joia? É ramo do direito público. Muito bem. Feito isso, sigamos adiante. Tá ok? Vamos lá. Galera, alguns doutrinadores, como Eli Lopes Meirelles, José dos Santos Carvalho Filho, Celso Antônio Bandeira de Mello, trazem o conceito do direito administrativo. Eu trouxe para vocês nessa tela apenas para vocês tomarem conhecimento, então, do pensamento desses doutrinadores. O que diz o primeiro, Eli Lopes Meirelles? Direito administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, que regem os agentes, que regem as atividades públicas tendentes a realizar
concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Já José dos Santos Carvalho Filho, o que ele nos diz sobre direito administrativo? Conjunto de normas e princípios. Lembra que eu já te falei que nós estudamos a 8429 de 92, que trata de improbidade administrativa, ok? A 14133 de 2021, que trata de licitações. Então, é um conjunto de diversas normas e de princípios, como, por exemplo, dentre outros, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, que, visando sempre ao interesse público. Claro, né, pessoal? Se estamos falando de direito administrativo, se estamos falando de administração pública, sempre o fim é para alcançar o interesse público, o interesse da coletividade. Você pode agora levantar a mão e falar assim, não, Thales, o meu vizinho tirou carteira de motorista. E aquilo foi para ele. A administração pública, quando deu a carteira para ele. Atendeu o interesse particular dele. Meu outro vizinho, Thales, conseguiu autorização para posse de arma. Foi para atender o interesse pessoal dele. E aí? E aí que eu te pergunto. Não teve a administração pública por trás da carteira de motorista do seu vizinho? Thales, teve. Não teve a administração pública por trás da autorização para posse de arma do seu outro vizinho? Thales, teve. Por que teve? Para poder resguardar, para poder conferir que está sendo realmente passada a carteira para um, passada a autorização para outro, de maneira regular, de maneira correta. Aquele lá tem condições de dirigir, não vai causar danos à coletividade. Aquele lá tem capacidade técnica, tem capacidade teórica, tem capacidade psicológica para poder ter a posse de arma. A princípio, não vai causar danos para a coletividade. Então, a administração pública participa de tudo que diz respeito ao interesse público. E o direito administrativo tem essa característica. Ele visa sempre ao interesse público, ok? Então, é um conjunto de normas e princípios que, visando sempre ao interesse público, regem as relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado. Que aí, entre as pessoas jurídicas, União, Estados, DF, municípios, autarquias, empresas, sociedades, fundações e os órgãos do Estado. Toda pessoa tem o seu grupo de órgãos, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Continua. E entre o Estado, e a coletividade a que devem servir. Terceiro conceito, que é do nosso Celso Antônio Bandeira de Mello. O que ele fala? Vamos lá? Para Celso Antônio Bandeira de Mello, o direito administrativo é o ramo do direito público. Já sabemos que o ramo do direito público encontramos o direito administrativo, o direito penal, direito constitucional e etc., que disciplina a função administrativa. Já vimos, temos função administrativa, função legislativa, função jurisdicional. Bem como disciplina também as pessoas e os órgãos que a exercem. Esse é o conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello. Tá bacana? Então, dando uma olhada aqui na tela, nós falamos de pessoas jurídicas. Sim, as pessoas jurídicas, pessoal, estão lá dentro da estrutura da administração pública direta. E isso você vai ver muito no nosso curso, tá? Onde encontramos as PJs União, Estados, DF, municípios, e temos a administração pública, denominada de administração pública também indireta, tá? Indireta, onde encontramos autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e as nossas fundações públicas. Todas essas criaturinhas, todas essas crianças são, sabe o quê? São pessoas jurídicas. Estado, pessoa jurídica, DF é pessoa jurídica, cada município é pessoa jurídica, cada autarquia do Brasil, cada empresa, cada sociedade e cada fundação são pessoas jurídicas. Nossa, Thales, mas primeira aula, você está falando de autarquias, empresas, sociedades, fundações. Você conhece, mano, você conhece autarquias. INSS, Anatel, ANEEL, Anvisa, empresas públicas, Correios, Caixa Econômica Federal, Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, Petrobras, Fundação Pública, FUNAI,
UNB, IBGE. Então, você conhece. Só que talvez você não sabia que essa é uma autarquia, aquela é uma fundação e etc. Essas são as pessoas jurídicas. Pois bem, e eu não falei para você que cada pessoa jurídica tem seus órgãos? Exatamente. Então, se eu entrar na estrutura da PJ, eu vou encontrar aqui, por exemplo, a Presidência da República. E logo abaixo, o Ministério da Educação, o Ministério de Minas e Energia e todos os demais ministérios. Isso vale no âmbito do Estado, que aí não vai ter presidência, vai ter governadoria e secretarias estaduais, e assim sucessivamente. Bacana? Muito bem. Então a gente viu aqui então esses conceitos, e essa questão de prova agora, ela pede para você assinalar a incorreta, para a gente ter uma noção então como é que isso tem sido cobrado aí em algumas provas de concurso. Vamos lá? Primeira questão então. Considerando o conceito e o objeto do direito administrativo, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Direito administrativo é o conjunto de princípios jurídicos que regem a atividade administrativa. Sim, nós já falamos várias vezes para você que o direito administrativo, ele trata do quê? Ele trata dos princípios, né? O direito administrativo, ele trata dos princípios, dentre eles o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que regem a atividade administrativa, as entidades. Thales, você não falou nada sobre entidades. Pois é, quando eu falei das pessoas jurídicas, eu estou falando das entidades, entes políticos. E quando eu falei União, Estados, DF, municípios, entes políticos. Quando eu falei autarquias, empresas, sociedades e fundações, entidades administrativas, PJs. E o direito administrativo trata delas. Então está correto até aqui quando diz, cuida dos princípios que regem a atividade administrativa, as entidades, os órgãos que fazem parte das entidades e você, os agentes, objetivando o perfeito atendimento às necessidades da coletividade. Sim, porque se busca o interesse público e os fins desejados pelo Estado. Perfeita letra A. B. Compete ao direito administrativo o estudo da atividade ou função administrativa. Sim, aqui a gente não está para trabalhar com vocês a função legislativa. O professor de direito constitucional, ele vira e mexe, vai trabalhar com você sobre lei ordinária, lei complementar, lei delegada, como é a iniciativa de um projeto de lei, como é que é a votação. Ele vai trabalhar com você a função legislativa. Ele vai trabalhar com você a função jurisdicional, onde você vai encontrar um poder judiciário, quais são os órgãos do poder judiciário que vão poder estar exercendo ali, então, a função jurisdicional. Dizer quem está com o direito. E dizer com definitividade. Porque uma vez que o judiciário dá a sua última palavra, a gente fala que não cabe mais recurso, transitou em julgado, fez coisa julgada, e aí o judiciário cumpriu o papel dele. Não estou aqui para falar do judiciário, não estou aqui para falar do legislativo, estou aqui para falarmos da função administrativa. Exercida direta ou indiretamente, de sua estrutura, de seus bens, de seu pessoal, que são os agentes públicos, de sua finalidade, que é alcançar o interesse público. Cara, tá perfeita. C. O direito administrativo objetiva especialmente o estudo de atos editados pelo Poder Executivo. Ele falou especialmente, principalmente. Sim, porque afinal de contas, os órgãos do Poder Executivo têm como função principal a função administrativa, a função executiva, administrativa, executiva, do Poder Executivo, dos órgãos do Poder Executivo, que fazem parte da pessoa jurídica. Então, esse é o papel principal do Poder Executivo. Não é o principal do Legislativo, embora o Legislativo, de maneira atípica, secundária, instrumental, didaticamente falando, nas horas vagas, exerça a função administrativa. E o Judiciário, nas horas vagas, didaticamente falando, exerça também função administrativa. O principal é lá, o grosso é lá, no Poder Executivo. Bacana? Muito bem. Então, o direito administrativo objetiva especialmente o estudo de atos editados pelo Poder Executivo, bem como os atos do Poder Legislativo e Executivo. Afinal de contas, eles também podem exercer a função administrativa,
que é objeto de estudo do direito administrativo, como eu já te falei. Letra D, então está correta. Letra D, o direito administrativo é o conjunto de leis administrativas que reúne apenas os atos do Poder Executivo. Pronto, aqui a questão já está errada, porque não é apenas no âmbito do Poder Executivo. Fora a alternativa, esta é a nossa alternativa incorreta. Bacana? Letra E, o estudo da administração pública é substancialmente o objeto e a função principal do direito administrativo. O princípio é principal, típica do direito administrativo. E estudarmos a administração pública. Tá, joinha? Bacana? Galerinha, aqui ó, vamos trazer mais uma parte teórica para você dentro dessa questão. Eu quero te dizer o seguinte, fazermos as questões aqui não é apenas ficar reprisando o que foi falado, mas é também sempre estar te trazendo informações novas. Olha essa questão, por exemplo. Aqueles que consideram o direito administrativo como o sistema dos princípios jurídicos que regulam a atividade do Estado para o cumprimento dos seus fins, compreendendo as normas que disciplinam a atividade concreta para a consecução de sua finalidade, adotam o critério. Muito bem. Pessoal, nessa questão, ela está, na verdade, querendo explorar o aluno com relação aos critérios que são adotados para se conceituar o direito administrativo. Observa que essa questão que eu trouxe para vocês, ela trata de alguns critérios, como, por exemplo, primeiro, o critério teleológico. Pessoal, esse critério teleológico, na verdade, ele faz com que a gente compreenda todo o direito administrativo como um meio para alcançar os fins, os objetivos do Estado. Veja, esse conceito teleológico, ele não se preocupa em ficar apenas, tão somente tratando das normas do direito administrativo, das regras, dos princípios do direito administrativo, que vão tratar da conduta dos agentes públicos. Ele cuida, o papel principal do conceito teleológico é encontrar a finalidade das normas e das entidades administrativas. A finalidade das normas e das entidades administrativas. Ou seja, o direito administrativo, ele é um instrumento para alcançar um fim. O direito administrativo é um instrumento para alcançar certos objetivos específicos. Então, o foco, o olhar para esse critério, o olhar é, para que ele serve? Para alcançar o quê? Então, ele é só um instrumento para alcançar algo. Não é simplesmente estudar leis, estudar PJs, estudar órgãos, estudar agentes, mas é ir muito além disso. Então, esse conceito teleológico é que vai atender a resposta da nossa questão. Porque aqueles que consideram o direito administrativo como um sistema de princípios que regulam a atividade do Estado olha a parte aqui, para que se cumpra os fins do Estado, ok? Para consecução da finalidade do Estado. Então, aqui estamos trabalhando o critério teleológico, tá bom? Já esse critério residual, por exemplo, como é que seria, pessoal? O residual, ele cuida de todas as questões que não são reguladas pelo direito privado. É como se fosse uma exclusão. Tipo, se o assunto não diz respeito ao direito privado, então é porque ele diz respeito ao direito público. Então, esse critério residual é o resíduo. Esse assunto é direito privado? Não, não é. Então é direito público. E aí o direito administrativo teria esse cuidado especial com o direito público. Se não é direito privado, é direito público. É um critério, assim, meia boca. Ele é um critério, assim, que é muito abrangente, ele é um critério muito grosseiro, porque, tipo, se não é par, é ímpar. Pronto. Não é por aí também, né? Então, esse critério residual, ele não atende ao enunciado da nossa questão. Tá ok? E aí, com o passar do tempo, com outros módulos, a gente vai interpretando e vai entendendo outros critérios que nós temos pela frente aí também. Tá joia? E aqui também nós temos mais uma questão que vai nos ensinar mais um pouco da teoria. Veja, os objetos de interesse do direito administrativo não incluem a atuação de entes de direito privado. Pessoas
Nós vamos aprender que quando se tem União, Estados, DF, municípios, já falei que são pessoas jurídicas. Sim, mas uma coisa que a gente vai estudar juntos é que as pessoas jurídicas têm uma coisa que se chama personalidade jurídica. E todas da administração direta têm o que nós chamamos de personalidade jurídica de direito público. Que isso, Thales? Não se preocupe. Nós vamos estudar tudo isso mais à frente. Mas uma coisa eu quero que você saiba. União, Estados, DF, municípios, tem uma coisa que se chama personalidade jurídica de direito público. Quando você vai para autarquias, também tem essa tal personalidade jurídica de direito público. Porém, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, elas têm uma coisa que se chama de personalidade jurídica de direito privado. Privado. Nesse momento da aula, só saiba, só decora que empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, tem uma coisa que se chama personalidade jurídica de direito privado. Talvez você esteja levantando a mão aí, ó, aí na sala. Mas professor, eu já estou estudando há mais tempo para concurso. E eu estudei que algumas fundações públicas, algumas, que são chamadas inclusive de fundações públicas autárquicas ou autarquias fundacionais, também têm personalidade jurídica de direito público. É verdade, com calma a gente vai ver isso. Mas onde eu quero chegar? Se a gente acabou de ver que o direito administrativo tem como objeto as pessoas jurídicas, e se acabamos de ver que algumas pessoas jurídicas são de direito público, personalidade jurídica de direito público. Não confunda com o ramo, tá? Não estou falando do ramo direito público, do ramo direito privado. Esquece o ramo agora. Não estou falando disso. Então, se a gente acabou de ver que o direito administrativo tem como objeto, um dos objetos, a pessoa jurídica. Que algumas pessoas jurídicas são com personalidade jurídica de direito público. Que algumas pessoas jurídicas da administração indireta são com personalidade jurídica de direito privado, tudo faz parte do direito administrativo. Então, quando você vai para uma questão como essa que diz que o objeto de interesse do direito administrativo não inclui a atuação de entes de direito privado, está excluindo empresas públicas, está excluindo sociedade de economia mista, está excluindo fundações públicas. Por isso, essa questão está completamente errada. Bacana? Joia, pessoal! Então, essas são algumas noções introdutórias da nossa origem, do nosso conceito do direito administrativo. Falou? Revisa, resume, faz alguns exercícios. Estamos juntos. Até mais.